Salve, salve galera, beleza? Como é que vão vocês? Recentemente teve evento da Buma para poder pegar ela no usando as pedras que sumam lá. Agora tá dando para poder coletar o amuleto dela, a arma, pad, ring e ticket roxo. E eu consegui pegar a arma dela, peguei top 3, peguei ela 4 estrelas e ticket suficiente para poder pegar a arma. Então, hoje a gente vai dar uma olhada no que melhorou ela, que eu tinha mostrado o review delas, ainda não tinha, então não conseguia mostrar para vocês o Kame, o amuleto, a gente vai conversar um pouquinho sobre. Então, hoje a gente vai dar uma analisada no Kame e amuleto da Buma de biquíni. Com a arma, ela aumenta um pouquinho os efeitos da ultimate dela. A gente vai dar uma olhada nisso. O que muda praticamente utilizando a arma e depois o Kame, que é o upgrade da passiva dela, o que faz, da skill dela e do ultimate dela. Vamos começar pela arma. Eu vou tirar aqui, gastar um pouquinho de diamante para a gente fazer a comparação, né? Na ultimate dela normal, ela bate em uma coluna, afetando então todas as unidades da coluna, seria o da frente, front todo, front row, isso seria a coluna, seria um personagem da front e um personagem da back, né? Se ela bater no primeiro slot, ela vai bater no primeiro e no quarto. Se bater no segundo e no quinto. Se bater no terceiro e no sexto. Então, ela bate em linha, reduz 24% de ataque e 45% de crítico e 60% de dano de ultimate. Então, você garantir a utilização do ultimate dela no primeiro turno já traz um grande efeito, né? Mas esse 60% de dano de ultimate e a unidade que tiver o maior ataque. Então, além de ela bater nos dois personagens da coluna, ela vai ter um terceiro alvo se nesses dois personagens da coluna não for o personagem que tiver o maior ataque do time inimigo. Beleza. A partir do segundo turno, quando a Buma usa a ultimate, ela vai purificar a sua unidade aliada com maior ataque e tirar todos os debuffs dessa unidade. Além disso, ela recupera o HP do personagem que tiver com a menor HP percentual no valor de 400% do ataque dela. Então, a ultimate dela causa 304 do ataque, a cura custa 400. E para cada vez que você utilizar, você ainda vai aumentar a redução de dano que esse personagem recebe em 8%. Para cada vez que você utilizar Ultimate, esse valor, que é de 400%, vai ser aumentado em 50%. Então, na segunda utilização vai ser 450%. E a percentagem de redução de dano vai ser 4% adicional. Então, vai ser, em vez de 8, 12. Depois de 16, 20. Então, quanto mais tempo ela durar, mais ela vai curar e mais ela vai aumentar a redução de dano. Certo? Bom, isso é o que ela faz só sem a arma. Agora a gente vai olhar aqui, equipar a arma. Aumenta um pouquinho os status, né? E agora a gente vai olhar o que faz a Ultimate. Aumentou um pouquinho, era 300, aumentou 30% o multiplicador de dano. Era 24, agora virou 32% do ataque e 55, o que era 45, de chance de crítico. Além de tirar 70% de dano de Ultimate do inimigo. Dos dois inimigos, né? Da front e da back, que é ela acertar. E se não for, esses dois personagens não tiver o personagem de maior ataque,
ela vai tirar também do personagem inimigo com maior ataque. Para cada vez que ela for atacada, você vai ter 70% de chance de dar Charme, que é fazer o personagem focar a Bulma. Vai garantir que vai ser focada. E vai aumentar a chance de controle dela dos efeitos, né, que tem na passiva, nas coisas, em 16% por 2 turnos. Interessante. Não existia isso sem a arma. A partir do turno 2, quando a Bulma usar o Ultimate, ela vai purificar o personagem aliado com maior ataque e tirar todos os debuffs. Então isso aqui continua igual. E agora a outra passiva ela recupera o HP do personagem que tiver menor porcentagem de HP no valor de 400%, continua igual, e aumenta a redução de dano em 10%, aumentou, antes era 8%. E para cada vez que ela for utilizando a Ultimate, vai aumentando a cura em 50%, continua igual, e a redução de dano em 6%, era 4%. Então, na primeira utilização você vai sair de 10, na segunda vai ser 16, depois vira 24, então um pouquinho mais de redução de dano para esse personagem com menor HP. É uma diferença significativa, principalmente nessa chance de charme, que não existia quando ela era apenas sem a arma, né? Bom, essa aqui é o upgrade que deu, então 32% era 24, aumentou um pouquinho a redução de ataque, aumentou um pouquinho a redução de crítico e aumentou um pouquinho a redução de dano ultimate. Uma boa escolha, quem conseguir pegar, recomendo. Agora a gente vai olhar o Kame. O Kame que dá uma grande diferença. Principalmente o Kame 2, né? Do Kame, o personagem tem Kame, o Kame 2 dá uma grande diferença. Então, aqui é a passiva normal. Então ela tira 300 de rage dos inimigos do atributo ataque e 200% da recuperação de rage deles. Com o Kame, vira 350. Então, eu já tinha visto algumas pessoas falarem que com a passiva de tirar 200, ainda assim o personagem inimigo estava conseguindo utilizar a skill no primeiro turno. Muito provavelmente por causa que ele tem amuletos sobrando, alguma coisa que bufa essa rage adicional. Agora você tirando 350, é muito mais provável que você consiga começar e impedir que personagens de ataque do inimigo utilizem a skill. Então aumentou um pouquinho mais a redução de rage e aumentou também a recuperação de rage, certo? Então, continuando. Para cada vez que ela é atacada, determina o tipo de ataque que foi efetuado e vai ter efeitos diferentes. Se for um ataque crítico, vai reduzir a chance de crítico de todos os inimigos em 12%. No normal é 11%. Então aumentou praticamente 1% em todos esses status. Então, se você levar um dano crítico, você reduz a chance de crítico dos inimigos em 12%. Se você levar um ataque normal, você reduz o ataque inimigo em 6%, era 5%. Se você levar uma skill, você vai reduzir a chance de ativar a skill e o dano das skills. Esse skill aqui é a Small Skill, é a habilidade número 1, essa daqui. Você vai diminuir o dano e a chance disso acontecer, dessa habilidade ser utilizada em 9%, era 8%. E se você tomar um dano de Ultimate, você vai reduzir o dano crítico de todos os inimigos em 10%, eram 9%. Então, apenas um acréscimozinho de 1%. Eu diria que eles colocaram isso aqui somente porque pode dizer que aumentou alguma coisa. Mas ainda assim é uma grande redução. Para cada ataque que você tomar, você reduzir essa quantidade de status, é muito bom. Os efeitos acima duram a partida inteira e podem estacar. Então, muito bom isso, né? Quanto mais tempo ela ficar viva, mais você vai nerfar, diminuir dano, diminuir chance de dano crítico e tudo mais. Muito bom. A partir do turno 2, o ataque dela vai focar a unidade que tiver o maior ataque. E o ataque normal dela vai adicionar o efeito de enfraquecido, reduzindo o ataque, defesa, dano adicional e redução de dano em 8%. Acredito que aumentou um pouquinho, deve ter... Não, isso aqui continua igual, continua sendo os mesmos 8%. O efeito agora é adicional bem agora. A partir do turno 3, para cada vez que ela for atacada, Bulma vai ter 50% de chance de
impedir que o personagem use crítico. Interessante. Ela vai garantir que o inimigo não possa causar dano crítico por um turno. Depois desse turno, a chance desse efeito ser ativada vai ser aumentada em 15% por turno. Então, no turno 3, você ganha esse efeito de 50% de impedir o personagem de causar dano crítico. E no turno 4 vai virar 65%, no turno 5 vai virar 80%, no turno 6 vai virar 95% e assim por diante. E isso é afetado pela chance de controle que você tiver também. Então, fica assim, essa dualidade. Continuando, para cada vez que ela for atacada, o inimigo, quando ela for atacada pelo inimigo pela primeira vez, ela vai botar o personagem em estado dormindo por um turno e vai permanentemente reduzir o ataque e o dano desse personagem em 60%. Eu acho que isso aqui já tinha. Antes era 45%, um aumento de 15%. Muito bom, muito bom. E a última parte da passiva dela é quando ela tiver com HP menor do que 70%, toda vez que ela for atacada, vai enfraquecer o inimigo, diminuindo 18% de ataque, defesa, dano e redução de dano. Porra. E a partir do segundo turno, esse efeito será aumentado em 34%. Porra, muito bom. Isso aqui é um efeito garantido. Então, toda vez que ela tiver com menos de 70% do HP, ela vai diminuir em 18% no segundo turno. A partir do segundo turno, ela aumenta para 34%. Porra. E esse efeito dura um turno. Muita coisa. Então, se o seu cara usar a Ultimate e depois atacar com a skill, o ataque básico em você, você vai poder acumular isso aqui em 68%. Muito forte. Como eu disse, o Kame 2 principalmente é o que muda mais o personagem. Então, o tanto de coisa que ela faz agora foi acrescentado, diminuiu mais ainda a rage dos inimigos, diminuiu mais ainda os atributos negativos para o inimigo, né? O efeito de você ter 50% de chance de impedir o personagem que atacou ela de causar crítico. Então, completa mais ainda o efeito tanque controle dela. Isso foi o Kame 2, vamos olhar agora o Kame 4. Só para ter a comparaçãozinha. Ela causa dano na personagem que tiver a maior rage, diminuindo em 400 pontos, 400 de rage. E aí vira 700. Porra. Se o personagem tivesse 1000, você ia tirar 700 de rage. Vai praticamente impedir que ele use a skill nos próximos 2 turnos, se ele não tiver nenhuma passiva diferente de receber rage, né? Então, vale a pena usar ela, inclusive se você tiver mais speed. Você não vai estar aproveitando dos outros stats, mas se você tiver mais speed, vale a pena ainda. Você retira 700 de rage, 250% de recuperação de rage e tem 65% de chance de causar silêncio. Que era 40% só. Então, um aumento nos status só. Para todos, aumenta 25% de dano e 50% de crítico para a sua unidade que tiver o maior ataque. Interessante. E reduz em 25% de dano e 50% de chance de crítico na unidade inimiga com maior ataque. Porra. Durante 2 turnos. Então, uma redução de 50% de crítico é grande pra porra, né? Se você considerar que a maioria dos personagens no máximo tem 110, 120% de crítico, então aqui era 15 e 35%, virou 25 e 50%. Muita coisa, velho. Muita coisa. A partir do turno 2, a Buma Small Skill essa habilidade aqui tem 80% de chance de causar um inimigo cair no estado de enfraquecido, fazendo ele perder 35% de ataque, defesa, dano e redução de dano. Bastante coisa. E a partir do turno 3, ela vai usar... Quando ela usar essa skill, ela vai ganhar 35% de controle. Controle é a chance
dos efeitos dela serem ativados. Então, se ela tem 80%, quando ela usar no terceiro turno, ela vai ter agora 105%, entendeu? Essa é a forma de calcular o controle. Então, é grande, de 400 para 700 é um grande aumento. O aumento de dano para o seu aliado e aumento de chance de crítico também é grande, e a redução também é muito grande. E a redução, quando causa, a partir do segundo turno, o efeito enfraquecido nos inimigos, também é uma quantidade grande de nerf, né? De redução de dano total, de redução de defesa também, então deixa o personagem mais suscetível a dano, então muito interessante. Eu diria que se você puder colocar no Kame 4, ótimo, mas foco maior estaria ainda no aumento de efeitos que ela ganha no Kame 2, mas o Kame 4 continua roubado. E agora a gente vai olhar a ultimate dela com o Kame 6. Para o Kame 6 você precisa ter a arma duas vezes, né? Uma para poder ativar o Kame 6 e a outra para poder estar ativada. Então, Buma ainda bate em coluna, né? Então o personagem da front e da back. Reduz agora em 40% o ataque e 65% a chance de crítico. E 80% de dano de ultimate. Tá? Bastante coisa, né? Para cada alvo. E ainda o personagem que tiver o maior ataque. Que é aquela coisa. Se o personagem de maior ataque não tiver nem na front e na back que ela atacou, ela vai procurar esse daí, então vai ativar em 3 personagens, né? Personagem da front, na back e onde tiver esse personagem com maior ataque. Continuando, ela ganha os 80% de chance de charme e aumenta o controle dela em 16%. Com arma, tá dando 60%, com Kame vira 80%, então um aumento um pouquinho maior. Com a arma é 32 e está em 40, né? Após o turno 2, quando a Buma utilizar a skill, a Ultimate, ela vai purificar o personagem de maior ataque e tirar todos os buffs negativos dele. Interessante, normal, com a arma já faz isso, sem arma também. Aí agora vamos continuar as passivas dela, né? Quando ela utiliza a Ultimate, ela vai recuperar o HP do personagem que tiver um menor percentual em HP, no valor de 400% do ataque dela. 400%. Então. E vai aumentar em 12% a redução de dano desse personagem. E para cada vez que ela utilizar a Ultimate, vai aumentar a cura em 50% e a redução de dano em 8%. Então, no segundo turno já vira 20% de redução de dano, depois vira 28%, 36%, então um acréscimo é bastante. E para cada número de aliados que você tiver perdido, ou for 3 no momento que ela utilizar, então se você perder 1, 2, 3, 4, ou então se você tiver perdido 3, o máximo de acúmulo é 3, o percentual de recuperação de vida vai ser aumentado em 200%. Putz! E a redução de dano vai aumentar em 20%. Porra! Roubado, viu, velho? Para você entender. Então, digamos que no segundo turno ela vai de 400 para 450, de 8 para 20. Aí vai que 3 personagens seu morreu. Então tá só a Buma e mais 2. Agora a cura dela vai aumentar em 200%. Então se foi 450, vai agora para 650 de cura. E se era de 12 mais 8 virou 20%, vai agora para 40% de redução de dano. Aqui é bem late game, né? Porque a quantidade de redução de dano que ela tá dando e a cura que ela também tá dando é grande pra caramba. Muita coisa. Eu diria que talvez um dos personagens hoje mais problemáticos se a partida durar muito tempo. Se você tiver mais 2 personagens tanque que dure junto com ela, talvez você chegue nos 20 turnos com ela e mais 2 personagens só de tanta cura e redução de dano que ela vai dar para os seus aliados. Então, esse foi o Kame.
Ainda a maior benefício logo é pegar ela, colocar 4 estrelas pelo menos, né? Se você pegou com 3 ou 2 ou 1 estrela, colocar ela 4 estrelas para poder ter os efeitos. Assim que possível, colocar ela 5 estrelas para poder você conseguir ativar o Cammer 2 dela, né? E ter esse efeito da passiva. Eu vou providenciar para ela agora, peguei ela hoje, então ainda está meio fraquinha. O Cammer 2 é absurdo. O Kame 4, né, é legal, aumenta bastante coisa. E o Kame 6 é bastante roubado, né? Praticamente todos os personagens são, mas o dela tá muito focado em status. Então, esse foi o review da arma dela, do Kame dela. E agora a gente vai dar uma olhada no amuleto, porque ele tem umas coisas bem estranhas, diferentes, né? Então, assim, o amuleto diz: assim que começa a partida, ela estabelece um link com o inimigo do atributo ataque e do atributo skill. Então, ela, como posso dizer, ela pareia com esses dois tipos, né? E para cada vez que ela for atacada em batalha, então cada vez que ela tomar dano, ela vai julgar, né, calcular o próprio perda de HP dela, e para cada 1% do seu HP perdido, ela vai permanentemente reduzir no inimigo do atributo ataque 2,5% de crítico. Pena que eu não tenho como comprar esse amuleto para poder dizer o que perde o personagem do atributo skill, para poder a gente ler aqui mais, né? Então, só do atributo ataque, para cada 1% de dano que ela perder no dano que ela tomar, ela vai diminuir 2,5 chance de crítico nos atributos ataque inimigos. Então, uma continha aqui só para poder mostrar. Deixa eu ver um personagem aqui fácil de analisar. Aqui, um personagem de ataque, dois personagens de ataque, personagem de skill, outro personagem de ataque. Então, para cada 1% de vida, eu vou diminuir o crítico desse, o crítico desse, o crítico desse, o crítico desse. Muita coisa, velho. Vai reduzir bastante crítico, né? E ainda tem os efeitos que ela, quando toma dano, ainda faz mais efeitos, né? Então, esse foi o review da Bulma de Biquíni. É um personagem muito roubado, que tem potencial de counterar o meta dos Saiyajins, do Bardock, dos SP, dos combos, né? Combo Infinity ainda é presente para muitos personagens que saem dos servers mais antigos. Por causa que ela vai diminuindo o percentual do ataque, da redução de dano, do dano, da chance de crítico. Tão grande que, se ela durar na partida, ela vira literalmente um monstro. Mas vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, fazer comentários. Eu procuro responder a todo mundo e acompanhar aí nessa jornada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.